Então, dando continuidade, o que eu fiz errado? Aqui eu tinha escrito errado, tá? Aqui eu tinha escrito mensagem em português. Na verdade seria message in English. Bom, já está funcionando, tá? Esses campos aqui que estão em branco são os campos que o texto estava errado, tá? Mas se eu for digitar as informações que estão aqui, eles já estão listando. Se eu der atualizar, ela já está gravando essas informações. Mais tarde eu vou criar um vídeo especialmente para isso, para que a gente consiga mexer nessas collections, tá? Tem uma outra dica que eu vou dar para vocês para editar essas informações. Para daí, inclusive, nós vamos limpar esses textos aqui que estão em branco. Mas por enquanto não vamos nos preocupar com isso. Vamos seguindo então. Existe uma outra coisa legal, né, que eu tenho que comentar para vocês, que é o Atmosphere do Meteor. Bom, aqui existe muitos e muitos pacotes, que é o NPM, tá? Que a gente está acostumado a trabalhar. Dentro desses pacotes nós vamos aplicar uma funcionalidade que é a gente vai conectar o Facebook, pelo menos eu vou mostrar para vocês mais fácil, não vou conseguir implementar ele, tá? Porque eu não tenho lá configurado, mas eu vou mostrar para vocês como se faz uma API de autenticação. Ou seja, nós vamos usar o Facebook para nos ajudar a criar o usuário. Isso é muito usado, tá? Para não precisar preencher todos os dados. Eu só pego as informações que já tem. Mas para isso nós vamos ter que instalar alguns packages. Esses packages que a gente pode achar aqui, ó, se a gente vir aqui e digitar, um deles é accounts. Os accounts base, esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer? Procurei, vou dar um clique aqui, ó, tá vendo? Eu vou poder copiar isso, venho aqui, eu vou parar de rodar minha aplicação, tá? Parei ela, porque eu vou ter que instalar alguns pacotes. Eu só venho aqui, dou um meteor add o nome do pacote, então eu vou ter que adicionar 3. Eu vou listar aqui embaixo do vídeo para ficar mais fácil, inclusive com o comando. Ó, vai ser um deles vai ser esse cara aqui, o base. Outro cara que eu vou ter que adicionar aqui também, além do base, é o password. Esse cara aqui. Então, são 3, tá? Eu venho aqui, copio, aqui, adiciono. Simplesmente assim, ele vai lá, nesse Atmosphere vai achar, o packet vai instalar. E o último que eu vou precisar achar é o do Bootstrap. Então vai ser o account e esse cara aqui. O Bootstrap também, é aqui que ele vai criar o layoutzinho do Bootstrap para nós, bem tranquilo. Então venho aqui e adiciono esse cara aqui também. Existem milhões de possibilidades, inclusive aqui no site, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo agora, existem 8.139 packages. Milhões exagerei um pouquinho, tá? Mas é 8.139, é muita coisa. Há uma semana atrás, na segunda-feira, hoje é sexta,
ele bateu o recorde de 8.030, né? Mais de 8.000. Então, em uma semana, mais ou menos, foi criado 109 packs a mais e colocado lá. É muita coisa, a comunidade é muito ativa. Desenvolve muita coisa. Feito isso, ó, tá adicionado. Só isso, tá? Foi feito esse adicionar. O que eu adicionei então? Eu adicionei o Base, que é uma API nativa, tá? que contém funções essenciais de sign in e sign up de usuários, né? tá? que persiste os dados lá no Mongo, ou seja, cria os usuários lá no Mongo. Eu também instalei o Accounts Password, tá? que esse provê funções de validação, tá? ou de recuperação de senha, de reset de senha, etc. E o Accounts UI Bootstrap 3, então é a interface, tá? Ele renderiza um formulário de login, tá? que é utilizado no framework, tá? Bom, nós vamos ter que mexer em algumas coisas para poder fazer isso aqui funcionar e vocês vão ver que é bem poucas coisas que nós vamos mexer mesmo, que a coisa é mágica e ela funciona sozinha. Vamos lá, tem gente que fica bravo quando eu falo que as coisas que o Meteor é meio mágico, mas às vezes ele é meio mágico mesmo. A gente às vezes não tem muita noção de como ele facilita a vida fazendo mágica para nós. Bom, vamos lá então. O que a gente vai mexer? Nós vamos começar a mexer então no cabeçalho da nossa aplicação. Vamos aqui na nossa View e nós vamos mexer no nosso Head, nosso cabeçalho. Nós vamos ter que adicionar então no nosso head, nós vamos mexer nele, nós vamos adicionar ele aqui, que é uma tela de login. Bom, no nosso header nós vamos deixar o container, a navbar vai ficar, a navheader vai ficar e essa div vai ficar. Então agora eu vou criar uma nova div. Essa div eu vou adicionar uma classe, só para ficar mais bonitinha e seguir também o que está colocado no livro. Vai ser uma navbar collapse. E eu vou criar uma lista que vai estar colocada aqui em navbar, navbar, navbar e vou posicionar ela no lado direito. Opa! Aqui eu vou fechar minha lista, senão vai dar problema. E aqui no meio eu vou adicionar então o nosso login buttons. Nosso login buttons, que vocês já vão ver o que é. Acabei não... Parei aqui de rodar a aplicação, né, para instalar. Vou rodá-la de novo. Beleza, o que eu vou fazer, tá? Eu poderia rodar aqui dentro, tá? Mas isso dificultaria um pouco essa questão da visão de vocês. Opa, não copiou. Tá, então tá vendo aqui, tá persistindo os dados, ele criou isso aqui, ó. Tá, isso aqui tá pronto, ó. Então veja só, ele
fornece isso aqui pronto para nós. Inclusive aqui nós podemos criar o nosso... Olha só que legal! Ele cria isso aqui pronto. A gente só adicionou aqueles packets e está pronto o nosso sistema de login. Não precisa mais nada, está pronto. Mas nós vamos seguir o livro, e o livro comentava sobre usar a API do Facebook para funcionar. Então o Accounts Base e o Accounts Password nos fornece isso aqui. Bom, vamos lá então. Ele criou uma collection chamada Users, tá? Só para vocês entenderem que ele faz isso automático, tá? Quando adiciona esses packets, ele cria essa user aí. Bom, vamos lá então. Vamos mexer um pouquinho então agora no item seguinte, nós vamos começar a mexer um pouquinho no background dele, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos implementar um pouco a linha do tempo com o usuário, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a restringir, né, que o usuário veja somente o que ele publicou, não o que todo mundo está publicando. Então, nós vamos fazer a associação de post por usuário para a gente ir refinando o nosso Twitter aí em Meter. Então, agora nós vamos mexer um pouquinho aí nele. Bom, vamos abrir lá dentro do Models, nós vamos abrir o posts.javascript. Aqui, lá dentro do Models, posts.javascript. Até então nós tínhamos implementado só isso aqui, né? Que é o gravar. Nós vamos melhorar um pouquinho ele. Então nós vamos criar o posts.publish. Vamos criar uma função, passar um parâmetro. Então, e vamos lá. This.insert. Já um pouquinho de orientação a objeto, né? O uso do this. Vamos lá. Messenger recebe. Na verdade, atribui, né? E date new. Date eu não vou passar, vou formatar nada, tá? User ID, aqui eu vou passar o ID, né? Do usuário, user. Isso é só vocês saberem que esse user ID ele é fornecido lá pelos packets, tá? Opa. Ele é fornecido para aqueles packets lá, tá? Os packets eles fornecem o user ID, isso faz parte, isso está no padrão dele. Bom, vamos fazer um refactoring mais coisas aí que a gente precisa passar mais informações. Vamos agora mexer no Events Posts, esse cara aqui. Então a gente vai mexer no seguinte, isso aqui fica, isso aqui fica e aqui nós vamos começar a mexer um pouquinho. Ao invés de a gente dar um insert, nós vamos dar um publish. E em vez de a gente fazer isso aqui, a gente vai tirar esse message de fora e nós vamos deixar aqui. Esse é o novo método post.publish. Só se eu escrever certo, escrevi certo, publish, tá certo.
Então, só mudamos de insert para publish aqui. Bom, então agora nós vamos mexer no nosso... Agora vem a questão. Agora nós vamos mexer um pouquinho lá no nosso post, dentro do nosso models. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Dentro do nosso models nós temos o push. Nós até editamos ele agora há pouco. Nós vamos fazer mais coisas que ele. Agora nós vamos listar os posts a partir do meu ID. Ou seja, o meu user ID vai listar os meus posts, tá? Então, ou seja, eu só vou ver aquilo que eu fiz, tá? É bem fácil fazer isso, tá? Eu vou dar um list, vou chamar uma função, vou atribuir o meu user ID para ela. Então, dentro do meu user ID, eu vou retornar, vou dar um return em tudo o que eu... Opa! Tudo que tem meu ID. User ID, atribui user ID. Beleza. Bom, aqui o que eu estou fazendo, tá? Eu estou simplesmente fazendo uma lista, tá? De posts que tem meu user ID. Esse nome aqui está chamado de encapsulamento, tá? Então eu estou dando um encapsulamento dentro do meus posts ID, justamente na questão da orientação a objeto, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe aí, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Bom, vamos lá então. O que mais eu preciso só para finalizar essa implementação? Eu vou mexer então no meu helpers, na minha timeline. Então vou achar os meus helpers. Tá aqui ele. O que eu vou fazer? Aqui no return, eu simplesmente vou atribuir que eu quero que ele retorne o que corresponde ao meu user ID. Eu não quero que ele retorne aleatoriamente. Isso aqui está errado. Aqui eu não preciso. Não preciso. Tá vendo que ele já tinha até reclamado aqui que não precisava, né? Então já removi fora antes dele fazer a função. Só vamos ver como é que está a situação aqui antes de eu encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. Bom, vamos lá então. Então, a partir desse momento, eu vou restringir então meu timeline que somente usuários logados que publiquem e visualizem o post, tá? Então, somente usuários logados. Como eu vou fazer isto? Eu vou mudar então um pouquinho também o meu index. Só para finalizar essa implementação, para esse vídeo não ficar muito longo, eu só vou terminar ele, tá? Então vamos lá, eu vou mexer no meu index. Então, o meu index, eu vou aplicar deixa eu ver aqui, o head. Opa, view. Eu vou mexer na minha view home. Tá, vou criar então um novo template aqui, na verdade, né? Pra gente trabalhar. E eu vou chamar também de index.html.
Isso que eu não estava achando. Vamos lá então, vou criar um template. Name. Que depois eu vou chamar lá. Home. E aqui eu vou fazer, aqui eu vou testar. Esse teste, ele vai fazer com que eu identifique se o usuário está logado ou não, usando uma atribuição chamada current user. Essa atribuição, ela vai verificar se o meu usuário está logado ou não. Aqui já estamos falando de Bootstrap, então não vou entrar muito no mérito da coisa. SM12. Então, eu vou fazer um teste e esse teste vai habilitar que se ele tiver logado, ele vai poder ver o post, e se ele tiver logado, ele vai poder ver a sua timeline. Caso ele caia aqui no else, ou seja, ele não estiver logado, eu vou colocar uma mensagem para o cara mandando ele se logar. Pelo menos nesse momento nós vamos fazer assim, tá? Poderia já fazer direto a implementação da função seguinte, mas vamos, já diz meu amigo Jack, vamos por partes. Meter purge. Então, na verdade, eu somente vou mostrar para ele essa mensagem, e daí eu posso até mandar uma mensagem para ficar mais fácil, né? Para ficar legalzinho. Então vamos botar aqui, ó, como diz mesmo K, então vamos botar aqui uma mensagem para o cara. Não está logado, cara. Então clique em ou seja, se cadastrar, tá? E aqui eu vou fechar então o meu if. Barra if. Então esse aqui eu testei. Se o usuário tiver logado, ele vê. Se não tiver logado, ele vai ver essa mensagenzinha aqui. E agora então nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que mexer no nosso index mesmo. Os nossos posts vão passar a se chamar home, porque eu estou puxando aquilo que eu criei lá. O footer fica, o head fica. Acho que é isso, né? Aqui, Meterbar fica, tá, do header eu vou deixar, daí o main class fica. Esse cara aqui cai fora. Então, na verdade, ele vai ficar assim, ó, ele vai puxar o head, o home e o footer. Tá? Vamos ver então como ficou a questão. Beleza. Não está logado, porque realmente eu não estou logado. Então, vamos ver aqui. Se não está logado, está aqui. Agora, se eu me logar, create, vou botar aqui, diego.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só para testar mesmo.
Beleza. Olha só, funcionou. Se eu estou logado, ele vai carregar essa tela para mim. Se eu não estiver logado, ele carrega essa tela para mim. Então, finalizada a implementação de login, até o próximo.